Fala pessoal, meu nome é Maurício Crispim. No vídeo de hoje nós iremos falar sobre a nova classificação do Inmetro referente à eficiência energética dos equipamentos de ar-condicionado. Essa nova metodologia utilizada pelo Inmetro, ela reflete de forma muito mais transparência a eficiência energética de um equipamento de ar-condicionado frente às variações de carga térmica às quais ele está submetido durante o período de funcionamento. A metodologia anterior, tá, ela definia índices A, B, C e D baseado apenas no consumo a plena carga, em capacidade nominal desses equipamentos. E como todos sabem, o desempenho energético de um ar-condicionado ele é reflexo direto das variações de carga térmica às quais ele está submetido. Tá? Vai ser um vídeo curto. A gente vai apresentar a metodologia e também como é feito o cálculo. Tá? Mais uma vez, gostando do vídeo, dá o seu like e se inscreve no canal. Vamos então ao nosso vídeo. Então, vamos apresentar essa nova metodologia, o que ela significa e como é calculada. Tá? Visualmente, já mudou a forma como os equipamentos estão expostos nos postos de venda. Né? Então hoje já há uma etiqueta nova que tem que estar visível ao consumidor. Tá? E essa nova etiqueta ela tem classificação que vai de A até F. Tá? Ela apresenta também o chamado IDRS, que é o Índice de Desempenho e Resfriamento Sazonal, tá? Que leva em consideração as variações de carga térmica do equipamento. Tá? E também o consumo médio estimado para cada equipamento em kWh. Então, é uma metodologia muito interessante e que ela reflete realmente a média de consumo de um equipamento. Então, você está pensando em adquirir um equipamento de ar-condicionado, quer estimar o consumo médio desse equipamento, você vai pegar esse índice que é o kWh ano e multiplicar pelo kWh constante da sua conta de energia. E aí você vai obter em reais uma estimativa média do consumo do seu equipamento de ar-condicionado. Tá? Na metodologia anterior, a gente fazia o ensaio do equipamento a plena carga, verificava a capacidade apresentada, verificava o consumo desse equipamento naquela capacidade, dividia e aí obtinha-se um índice. Tá? Por exemplo, se a gente fizesse um ensaio do equipamento de 9.000 BTUs, 9.000 BTUs equivale mais ou menos a 2.636 watts. Tá? Então, em média, um equipamento desse consumia cerca de 800 watts. Então, você media 2.636 watts dividido por 800 watts consumidos, obtinha, por exemplo, um índice de 3,3. Esse índice de 3,3 a plena carga já era suficiente para dar a esse equipamento uma classificação A no Procel. Tá? E aí não interessava, tá, nessa classificação como era o consumo do equipamento em cargas parciais, o que acabava sendo muito injusto para o consumidor final. Nessa nova metodologia, o equipamento agora ele tem que ser submetido a 3 ensaios, 2 obrigatórios e um terceiro opcional. A maioria dos fabricantes tem submetido o equipamento também a esse terceiro ensaio que é opcional. Então, no primeiro ensaio é medida a capacidade do equipamento a 100%, com temperatura externa de 35 graus e temperatura interna de 27. No segundo ensaio, é submetido o equipamento a uma carga térmica de 50% com a temperatura externa permanecendo em 35 graus. E no terceiro ensaio, é submetido o equipamento novamente a uma carga térmica de 50% com a temperatura externa, dessa vez, em 29 graus. Tá? Os dados referentes a esses ensaios são colocados em uma planilha de Excel, tá? Que foi definida pela ISO. Tá? A ISO, para quem não conhece, é International Organization for Standardization. Ela tem sede na Suíça,
tá? E ela normatiza diversos bens e serviços ao longo que existem no mundo, tá? Então, é uma metodologia internacional adaptada às condições médias do Brasil, tá? Então, nessa planilha, tá? Nessa índice de desempenho em resfriamento sazonal, um comitê definiu que um equipamento de ar-condicionado no Brasil ele vai funcionar cerca de 2.080 horas em média e vai estar submetido a determinada bins de temperatura, chamado bins de temperatura, um tanto número de horas. Então estima-se, por exemplo, que o ar-condicionado ele vai funcionar 2.080 horas, sendo 111 horas com temperatura externa de 30 graus, sendo 128 horas com temperatura externa de 29 graus, sendo 3 horas com temperatura externa de 37 graus, e assim por diante. Gente, isso é uma média, tá? Então você tem que colocar parâmetros que reflitam uma média que a gente tem do Rio Grande do Sul ao Rio Grande do Norte, ao Ceará, ao Pará, por exemplo, ao Amazonas. Então nós temos diversas variações de temperatura no Brasil, então teve que se escolher uma média para fazer esses cálculos, tá bom? Então hoje, para um equipamento ter uma classificação A, ele necessita ter um IDRS de 5,5, tá bom? Também vai constar da descrição do vídeo o endereço para você baixar a planilha do Inmetro, é uma planilha de Excel também, que contém os dados de consumo e desempenho energético de todos os equipamentos de ar-condicionado comercializados no Brasil. Aparelhos de janela, splits, basicamente aparelhos de janela e splits. Há diversos equipamentos que ainda não estão com a classificação Inmetro de desempenho energético. A planilha de Excel, tá? Eu cotei algumas colunas aqui referente, tá? Ao fabricante, que a gente não está aqui para falar de nenhum equipamento específico, tá? E a modelo de equipamento, tá? Mas a planilha, basicamente, ela contém o tipo do equipamento, a unidade interna, a unidade externa, a função, se ele é um equipamento de velocidade variável, se ele é um equipamento de velocidade fixa, né? Tá? O fluido refrigerante utilizado, hoje basicamente a gente tem R32, R410 e R410, tá? E a capacidade em BTU. Então tem todos os equipamentos nessa planilha do Inmetro. Eu vou ocultar aqui a coluna referente ao modelo, tá? Vamos colocar aqui só os equipamentos de velocidade fixa, de velocidade variável, desculpe, que seriam chamados inverter. E para ficar mais fácil a nossa conta também, vou deixar também só os equipamentos de 9.000 BTU, tá? Olhando aqui o índice de desempenho, tá? A gente verifica que todos os equipamentos inverter de 9.000 BTUs comercializados no país, eles possuem a classificação A. Mas significa que eles têm o mesmo consumo? Não, não significa isso, tá? Então vamos entender como é que é feita essa conta, tá? A qual, como que chegou nesse índice de 9 que um equipamento aqui está submetido, mostra. Vamos entender como é que é feito isso. Então, a gente vem na planilha aqui, que a gente baixou no site lá da ISO, tá? E vamos preencher aqui com os dados referentes ao Brasil, tá? Existem os dados internacionais aqui, constam que a metodologia internacional, o equipamento de ar-condicionado, ele funciona durante 1.817 horas, tá? Com temperaturas variando aqui entre 21 e
basicamente, e 35 graus. Tá legal? Entre 21 e 35 graus. Vamos lá agora no Brasil, como é que essas temperaturas vão estar distribuídas, né? Então a gente vai pegar esses bins de temperatura que estavam aqui, tá? Com temperaturas aqui variando de 21 até 38 graus, somando 2080, e vamos colocar esse índice nessa planilha aqui, nessa coluna, tá? Então, 21 graus, 130 horas, conforme constava aqui, 22 graus, 167 horas, tá? E assim por diante, até somar as minhas 2080 horas do ano. Tá bom? Voltamos aqui e nós temos 6 dados que nós devemos preencher. Tá? A capacidade do equipamento a plena carga, o consumo a plena carga. A capacidade dele a 50% e o consumo, tá, com temperatura externa de 35 graus. A capacidade a 50% e o com temperatura externa de 29 e o consumo respectivo. Então vamos lá. Vamos pegar esses dados aqui da planilha do Inmetro. Tá? Então, a plena carga, o equipamento consome 2.640 watts, tá? Tendo um consumo de 600 watts. Vamos lá. 2.640 e o consumo de 600. Em carga parcial, mantendo os 35 graus, o aparelho nos entregou 1.315 e o consumo de 217. Vamos lá. 1.315 e o consumo de 217. Ok? Agora, o último dado, tá? Que é a 50%, tá? Com temperatura externa de 29. Então, 1.320 com 150. Já era de se esperar que fosse o menor consumo apresentado. 1.315, não era isso? Não. Deixa eu ver se era 1.315. 1.320 e 150. 1.320 e 150. 150. Tá. Então, nós chegamos aqui ao dado idêntico àquele apresentado lá na planilha do Inmetro, que é de 9. Tá? Aqui, 9 watt por watt-hora, médio. Tá? Se fosse pela metodologia internacional, esse aparelho daria um índice de 9,46. Mas a gente tem que chamar atenção, apesar da classificação A, há uma grande variação entre os equipamentos disponíveis no mercado. Então a gente tem um equipamento aqui com classificação com índice de 9, com consumo estimado do ano de 273 kWh, e um outro equipamento da mesma capacidade, tá? Também, tá? 9.000 BTUs, tá? Com um índice de 5,5 e um consumo em kWh estimado de 396. Tá? Essa diferença de consumo, nós fizemos a conta aqui, ela dá cerca de 31%. Ou seja, você como consumidor final, você como técnico de refrigeração, não adianta só olhar a classificação, por exemplo, CA. Procure saber o índice de desempenho em resfriamento sazonal, que é o IDRS. Ele é que vai refletir de forma mais precisa o real consumo do seu equipamento. Tá bom? Era isso que a gente tinha para apresentar hoje no vídeo. Gostou? Dá o seu like no canal, se inscreve. Tá com dúvida? Faz seu comentário, pergunta, que nós iremos responder todas as dúvidas que venham a ser apresentadas. Tá bom? Até o próximo vídeo.